Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acostumem-se com fundo preto, a gente vai fazer o fundo de acordo com a necessidade. Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um fato histórico que se chama a abolição. Então, nosso canal é educacional e dedicado a debater temas polêmicos. Portanto, este é um tema polêmico. Dê o seu like, se você gostar, compartilhe e faça seu comentário. Vamos então começar nos textos. Vamos ao texto. A Lei Áurea deu origem às favelas. A história nos oferece, em seus capítulos, no qual se estuda o movimento republicano. Ali se dá à princesa Isabel o título de a Redentora por ter assinado uma lei que proibia a escravidão. Essa lei foi publicada com o nome de Lei Áurea, que significa feita de ouro, e é deste modo que as nossas escolas modelam as mentes dos alunos. A princesa Isabel, a Lei Áurea, são coisas conhecidas por toda pessoa escolarizada. Nós sabemos que, na verdade, há uma história inteira por trás. Vamos ver. De qualquer maneira, é fácil conhecer o texto da lei e a foto da sua autora, está tudo disponível. É a lei número 3.335, de 3 de maio de 1988. Então, a princesa Isabel, casada com o conde de, que era francês. Então, o texto está disponível, né, na Câmara. Primeiro, o original, está na Biblioteca Nacional. Está na Biblioteca Nacional, o texto original. E a sua cópia está na Câmara. Agência Câmara de Notícias. Se você digitar Agência Câmara de Notícias, Lei Áurea, você vai ter o texto. Há escritores, portanto, independentes que relatam os detalhes ocultados pelo ensino. Eles nos dizem que os fatos posteriores desmentem essa versão do que foi uma revolução social feita por um membro da família real. Os senhores de engenho, comerciantes e responsáveis pelos transportes em geral não tinham como pagar salários aos trabalhadores libertados e os expulsaram de suas terras. Então, os ex-escravos foram expulsos das terras do senhor de engenho. Os morros eram lugares sem dono. O seu possuidor era o poder público que não tinha nenhum interesse naquela área. Uma terra sem povo para um povo sem dono, sem terra. Melhor, uma terra sem povo para um povo sem terra. Era isso o morro na época. Hoje é uma frase de efeito, um jargão. Vocês sabem, aplicável a uma terrinha onde estava uma guerra terrível. Bem, seria a síntese desse caos social, como é agora, no conflito Israel-Irã. O negro liberto se estabeleceu ali, construindo suas casas de material barato e sem nenhum planejamento urbano. Logo surgiu a expressão favelas para tais bairros no Rio de Janeiro, mas até aí não se percebe quão inconsequente foi a princesa Gente. Ela aproveitou a ausência do pai, que estava na Europa, para causar essa comoção social. O pai, Dom Pedro II, é também fácil de encontrar, mas o que não se sabe, que de alguma forma, o dedo da elite, a elite nossa, a burguesia, estava aqui. Então, tanto a abolição quanto a república foram feitas pela burguesia, que também fez a Revolução Francesa, mas isso é outra história. Então, quem quiser vai conseguir encontrar tanto a imagem do Pedro II, quanto nos arquivos confidenciais da Biblioteca Nacional, os textos que não são publicados pelo livro de história. Mas é a verdade. A burguesia está por trás de todas as revoluções. Logo surgiram negros insatisfeitos e dispostos a tomarem à força os bens dos mais favorecidos. Surgiu então a expressão negão, para designar tais indivíduos. A partir daí,
os bairros simples passaram a ter ligação com a violência. A favela, favelado e negão se tornaram palavras pejorativas. A polícia pouco ou nada podia fazer, pois esses atos violentos eram praticados em lugares imprevisíveis. A força repressiva era pequena, e agora essa lei dificultava a punição do negro liberto. Como em nossos dias, o chamado menor, né, faz qualquer coisa, qualquer ato de violência, mas a lei de proteção menor impede, né, que a repressão haja. Mais ou menos a mesma coisa. Então, sempre na história há uma lei que acoberta alguma coisa, alguma ação que a polícia depois termina sofrendo as consequências. Então, aqui temos um fato social que acontece hoje. Ontem vi no Jornal Nacional, de manhã, a questão de um bairro em Niterói, onde acabou a internet. Os moradores chamaram os funcionários da internet para poder consertar. E quando os funcionários chegaram, foram raptados por algumas pessoas violentas. Então, vocês sabem como é o título dessas pessoas, né? São organizações que estão a parte da lei, fora da lei. Então, aconteceu ontem em Niterói e deve estar acontecendo ainda. Então, de qualquer maneira, o raciocínio está mais ou menos certo. Quer dizer, eu não tenho oportunidade, eu não tenho como, e o morador do assalto tem. Então, é claro que ele vai ter escolaridade, ele vai ter um cargo garantido, a nobreza, ou então o comércio, ele vai poder abrir uma loja, então vai poder fazer, comprar algum meio de transporte. Na época era raro, caríssimo, né? Então tudo isso, né, o ex-escravo não tinha acesso. Portanto, minha gente, foi um caos. Não é? Veja só. Parecia que seria um gesto muito belo. Um gesto de misericórdia, assim, de pena por aquele que sofria. Na verdade, por trás estava a burguesia, que não sofria. Ou seja, uma elite que ainda hoje existe e é quem faz a história. De qualquer maneira, o que parecia, portanto, um gesto bom, revelou-se uma oportunidade que criou uma fama para os pobres ex-escravos. Então, aí aparece, nesse panorama, um delegado de polícia chamado Major Vidigal. Cedo, ele aprendeu a arte que tornava um homem desarmado quase invencível, a capoeira. A história é interessante. Se você for estudar capoeira, hoje é praticado nas academias de esportes, como se fosse um esporte. Eu fui capoeirista e fui boxeador na academia do Eurípides, em Aracaju. Então, é realmente, gente, uma arte, você sem arma nenhuma, né? E uma pessoa armada, você consegue derrotá-la. Então, o Vidigal passou a ser um nome temido pelos praticantes de atos violentos. E aos poucos, o efetivo policial foi aumentando e assim o governo conseguiu, na época, contornar a situação. Mas a pessoa do Major Vidigal, controvertida a beça, porque ele não era mole, não dava mole, perseguia e torturava, né, os capoeiristas que desciam lá dos morros para poder fazer as violências. Auxiliando esse aumento da repressão à violência, famílias inteiras de imigrantes europeus, desempregados desde a guerra, povoaram o nosso país, oferecendo mão de obra barata. Ou seja, a guerra na Europa trouxe para o Brasil italianos, alemães e, assim, qual fosse a nacionalidade, o Brasil os acolhia. E eles aqui se ofereciam como mão de obra barata, que foi a solução pacífica
encontrada pelos proprietários de engenhos, comerciantes e dos transportes. Porque também os transportes foram modernizados. Pode ser os bondes e coisa e tal. Né? Assim, minha gente, tudo parecia que ia acabar bem. No entanto, não foi isso que ocorreu. A desigualdade social agora era rejeitada por todos, trabalhadores e intelectuais. Foi quando apareceu um rabino judeu, chamado Karl Marx, que havia escrito o que é considerado sua obra-prima, o Capital. Os seus admiradores têm por ele, ainda hoje, né, uma verdadeira veneração. O livro, que expõe como surgiu o capital, como é injusto a destruição de riqueza, os bens ficam na mão de poucos e muitos sofrem, né, até fome. Então, aqui seria interessante você conhecer melhor quem foi Karl Marx, qual a solução dele, que seria violência contra a violência. Não parece que fosse de fato a solução. Já havia aparecido uma solução pacífica, ou seja, empregar os fugitivos da Europa que não queriam estar nos seus países de nascimento porque havia guerras. A Europa estava muito mais adiantada do que nós e, infelizmente, a civilização se faz à custa de muito sofrimento. A organização dos trabalhadores em sindicatos foi ensinada pelo sociólogo Karl Marx, que manejava a filosofia com toda maestria. Então, veja, uma terra sem povo para um povo sem terra. É um jargão, hoje é usado, mas para outro país. E o trabalhador unido jamais será vencido, para os sindicatos. Né? O nosso atual presidente da República, né, é um ex-sindicalista. Logo, essa bandeira, esses jargões, foram criados por Karl Marx, que logo se popularizou. Assim surgiram ações que perduram até hoje. A luta armada é a consequência do que apareceu na época ser a redenção dos pobres. E o preconceito social contra o morador do morro, que muitas vezes, a maioria deles, são trabalhadores honestos, mas a palavra favela, negão, como nós já dissemos aí, é morador de morro, então passou a ser adotado pela sociedade como preconceito, né? Sinônimo de coisa que a gente não deve apoiar e deve rejeitar. Eis o que a história oficial oculta, mas hoje tudo isso já está disponível. Nós não estamos dando aqui nenhuma novidade, porque eu terei todo esse material aqui, né, da internet. Então, vocês podem ir na internet, vocês irão encontrar isso aqui. Muito obrigado a todos, se vieram até aqui, se me honraram visualizando o meu vídeo. Então, deem seu like, compartilhem. Estamos reunindo pessoas para fazer um novo curso, que é de magia, tem a ver com a magia, que é a jornada arquetípica, é o tarô, né, para alunos que tenham interesse em conhecer, né, o domínio da vida. Assim, a Ordem Rosa Cruz denomina esse tipo de ciência, a tarosofia. Como a gente aqui ficamos e mais uma vez pedimos novidade, esse fundo preto, mas e pouca luz, mas é necessário. Então, até o próximo, e como dizia Berin Suede, porque cavalo não desce escada.